Começou? Tá gravando? Acho que tá gravando. Então, gente, estamos aqui hoje para gravar mais uma aula, né? Colocando em dia, então, o que eu estava devendo para vocês. Desculpa aí por esse atraso. Mas essa aula de hoje ela é super importante, não vai ter jeito. E vamos fazer direitinho e com calma, porque ela é uma... A gente continua no processo histórico, né? Então, em nenhum momento a gente pode perder de vista que são coisas associadas, o que a gente vem fazendo é tudo associado uma coisa com a outra. Eu lembro que eu tinha muitos amigos que não entendiam história porque eles não entendiam a história como um processo, eles entendiam como pontos, decoravam pontos desses pontos e aí perdiam tudo de vista, né? E hoje a Revolução Industrial e a Revolução Inglesa, que são os temas da aula, eles são sínteses novamente, né? Eles fazem parte dessa construção de tudo isso que a gente está montando, de tudo isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, até para reforçar isso, vamos recapitular o fim da última aula, né? Então, no fim da última aula, o que a gente fez? A gente instaurou o absolutismo na Inglaterra, né? A gente colocou o Jaime e o Carlos como os reis absolutistas, né? O Jaime morreu, entrou o Carlos, que era o filho dele, eles eram absolutistas. E o absolutismo na Inglaterra ele vigorava desde o Henrique VIII, né? O Henrique VIII não está representado aqui, eu já falo quem são esses rapazes que estão aqui na tela, tá? Mas quando o Henrique VIII ele propõe o absolutismo na Inglaterra, ele traz o absolutismo a seu favor, e aí ele vai ser um exemplo de um bom absolutista. A Elizabeth, que vem depois dele, vai ser o maior exemplo de rainha absolutista que a Inglaterra já teve, Elizabeth I, tá? A segunda é a que está hoje, vamos deixar isso claro, que não são a mesma pessoa, e às vezes esses nomes confundem mesmo, ainda mais porque a de hoje em dia é bem velhinha, né? Mas a gente está falando aqui de 1600 e pouquinho, 1500 e pouquinho, não é a mesma, tá bom? Mas só para então deixar claro que a gente vai ter aqui a Elizabeth I como exemplo da maior rainha absolutista dessa época da Inglaterra, né? E que as questões sociais, né, elas estão existindo. Então, quais são as grandes questões sociais da época? A gente vai ter que ter um rei que consiga equilibrar os benefícios que a nobreza ganha da mão real com a riqueza que a nobreza, que a burguesia está acumulando, né? E a Elizabeth e o Henrique eles vão ser grandes administradores nesse sentido, né? Tanto que eles consolidam o regime na Inglaterra, né? Só que os cercamentos e o que eram os cercamentos? Eram aquelas políticas que cercavam as terras para dar para a nobreza produzir, né? Especialmente aquelas terras que a igreja perdeu, certo? Ela vai provocar um êxodo rural, né? As pessoas que moravam no campo, elas vão acabar tendo que ir para a cidade, né? O que vai acontecer com o aumento da atividade urbana. Então, a somatória desses três elementos, eles vão conduzindo a Inglaterra para uma instabilidade social, certo? E que aumenta essa instabilidade com a entrada do Jaime e do Carlos no poder. Por quê? Porque se desbalanceia totalmente, a burguesia começa a ficar descontente, esses reis eles não vão ter a capacidade de fazer esse equilíbrio, e muitas vezes existem conflitos religiosos, né? Então não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E aí nesse contexto eu tento lembrar para vocês, eu trago esse exemplo da conspiração da pólvora, que foi uma conspiração de um rapaz, de um homem chamado Guy Fawkes, né? E, na verdade ele tinha todo um time junto com ele, certo? E esse time eles queriam explodir o parlamento. Então eles literalmente é a conspiração da pólvora porque eles estavam estocando pólvora embaixo do parlamento, atacar fogo e explodir aquela bosta, né? Matar todo mundo que estava lá dentro. Não deu certo, só que ficou muito conhecido esse movimento, por quê? Por conta do rosto do Guy Fawkes, que ele usa aquela máscara, ele usava esse bigodinho que está aqui, que é o bigodinho do V de Vingança, né? E nesses tempos da, da instabilidade política que a gente vive no Brasil, não duvido que isso apareça num artigo, no vestibular, em algum momento para vocês dissertarem sobre, né? Então, pensando aí até para o vestibular mesmo, embora eu não sei como é que vai ser a repercussão do vestibular desses movimentos populares desse ano no vestibular, deixa aqui esse adendo para que, se caso caia, vocês saibam conversar sobre isso. E se não cair, vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso na redação, também é sempre bem-vindo vocês utilizarem a história como argumento histórico numa redação. Além disso, a gente tem aqui as fotos do Jaime e do Carlos, né? Esses dois aqui bem representados na figura real. De novo, a gente lembra da importância de você fazer a pintura do rei em uma posição imponente,
numa forma de construir a imagem real como uma imagem forte, tá? E aí o que foi a Revolução Inglesa, né? Importante. Cara, ó, eu tinha uma dificuldade muito grande no meu ensino médio com isso. Porque eu não conseguia entender que a Revolução Inglesa é uma somatória de revoluções e de momentos históricos na Inglaterra. Eu achava que a Revolução Inglesa era uma coisa, Revolução Puritana era outra, República Puritana era outra, Revolução Gloriosa era outra. Não é isso. A somatória de Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, República Puritana, Restauração Stuart, a somatória desses quatro fatores serão a síntese, os quatro juntos formam a Revolução Inglesa. Tá? Então não é uma coisa só. A Revolução Inglesa é um momento histórico que a Inglaterra viveu desde a Revolução Puritana até a Revolução Gloriosa. Então vai durar pouco antes de 1649, né, até 1689. E as repercussões dessa revolução, elas duram até hoje na Inglaterra e por consequência no mundo, tá? Aqui, então eu vou explicar os quatro momentos da Revolução Inglesa. O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, ela então se dividiu em quatro momentos, e no primeiro momento aconteceu a Revolução Puritana, né? O que aconteceu? Foi um momento em que houve a maior instabilidade entre o rei e o parlamento, né? O Jaime e o Carlos, eles estavam querendo dissolver o parlamento e se impor cada vez mais como absolutistas, né? E isso era histórico da família deles, dos Stuart. Eram reis absolutistas, né? Então eles estavam tentando cada vez mais, estavam progredindo cada vez mais para um absolutismo completo na Inglaterra. E, gente, isso era inconcebível, né? Porque desde a Carta Magna, a gente tinha lá em 1215, a gente tinha um órgão que freava o poder do comandante central, certo? E aí o parlamento, através dos puritanos, da burguesia e da população do sul e do leste da Inglaterra, né, conhecidos esses quatro juntos, foram conhecidos como cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Porque eles não usavam perucas, então eles eram cabeças redondas, né? Lembrando que a nobreza usava peruca, então ficava o parlamento representado pelos puritanos, pela burguesia, pela população do sul, pela população do leste. Eles eram os cabeças redondas e eles fizeram a derrota, eles conseguiram dar um fim no reinado do Carlos. E, gente, olha que representativo. Esse talvez seja um dos momentos mais simbólicos da história ocidental. Por quê? Porque eles destronaram o rei, a população, o povo, né? Não foi nobreza, não foi nobre através de guerra. Foi o próprio povo destronou um rei, tirou um rei do poder, julgou esse rei e decapitou ele, a machadada. O cara morreu na base do machado. Pegaram o machado descendo no pescoço do homem. Tá? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Ocidente. Talvez a primeira vez no mundo. Talvez, né? No Ocidente, com certeza, né? Então, o que acontece? É o primeiro choque que o absolutismo sofre, porque isso não aconteceu da nobreza contra a nobreza com apoio burguês. Não. A nobreza está fora, a nobreza perde. A burguesia e o povo, né? O povo, quando eu digo povo, o povo vai ser só massa de manobra, tá? Não pensa que tinha, apesar de haver nessa época os levelers, os diggers, né, que eram os niveladores e tudo mais, aí vocês podem ler um pouquinho mais com detalhes na apostila, eu vou interpretar, acho que é mais importante eu interpretar do que a gente ficar pensando nisso. O povo pega em armas e vai lá e tira o rei, velho. O cara morre na base do machado, o rei morreu na base do machado, entendeu? Julgado pelo parlamento. Então, assim, isso é um marco. Isso é um marco para nossa sociedade, porque isso vai ecoar através dos séculos. Não é à toa que lá na frente, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente vai falar que a Revolução Francesa ela vai ter influência da Revolução Inglesa. Quando a gente vai falar do Iluminismo, a gente vai falar que o Iluminismo vai ter influência da Revolução Inglesa. Por quê, cara? Porque a gente olhou, é o primeiro momento que a gente olha e fala, olha, a gente tem um monarca escolhido por Deus. E a gente decepou o cara, velho. Os caras deceparam o cara escolhido por Deus. Vocês conseguem entender o quanto isso é representativo? Isso é extremamente representativo para a sociedade, para o que vem depois, tá? E aí caiu Carlos, quem entra, né? Esse distinto moço que está aqui representado talvez seja o elemento mais importante da Revolução Puritana, que é o Oliver Cromwell.
O Oliver Cromwell ficou conhecido como o guardião da Inglaterra, né, na época, o guardião da Revolução Puritana. E aí ele vai assumir o poder, vai manter um parlamento até 1653 e em 1653 ele dá o golpe e instaura uma ditadura. E foi o único momento, e é por isso que esse é um momento super importante, tá? É o único momento em que a Inglaterra vai viver uma república. A Inglaterra fica na verdade 5 anos, né, de 1653 até 1658, vivendo uma república, a República de Cromwell, tá? E esse cara foi importante? Talvez ele tenha sido um dos caras mais importantes da história da Inglaterra, porque ele, em primeiro lugar, ele dissolve o parlamento e ele começa a criar as leis, né? E ele cria uma lei chamada Atos de Navegação, em que apenas navios ingleses poderiam comercializar em portos ingleses. E, cara, isso vai ser importantíssimo para a Inglaterra, porque a partir daí eles começam a não deixar com que o comércio deles fosse feito por outros navios. Isso vai reforçar a economia e a frota marinha inglesa. E a Inglaterra, nos anos seguintes, até 1950, quando eles tinham as colônias britânicas, e até hoje tem colônias britânicas, a Inglaterra tem um poder marítimo extremamente poderoso, extremamente forte. Esse cara vai dar essa base para isso. Além de fortalecer muito a burguesia inglesa. Então o comércio inglês só vai crescer por conta desses atos de navegação feitos por Cromwell. Vocês entendem? E o que acontece? Ele, por conta disso, óbvio que a Holanda, que era uma das maiores frotas da época na Europa, não vai gostar da ideia. E acontece uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, e a Inglaterra massacra a Holanda, que era inesperado, ninguém esperava. Quer dizer, o povo até, alguns até podiam esperar, mas era. Se fosse para apostar, o pessoal apostaria. Meu pai apareceu na janela. Se fosse para apostar, o pessoal apostaria muito mais na Holanda, né? Porque a Holanda ela tinha uma consolidação na Europa mais forte. Só que essa foi a guerra que alavancou a Inglaterra como uma das maiores potências do mundo. E fora isso, a Inglaterra já tinha uma. Já nessa época, vocês estudam com o Tavinho, né? A Inglaterra já tinha uma influência do comércio brasileiro, né? O ouro brasileiro chegava nas mãos dos ingleses. Então os ingleses estavam extremamente fortes no comércio europeu. Então eles vão cada vez mais se alavancando e se consolidando como a maior nação do planeta nessa época, certo? E aí tava tudo maravilhoso até que o Cromwell morre, tá? O Cromwell morreu. A gente tá falando aqui de um cara que instaurou a ditadura. Não tenham dó de um cara que instaurou uma ditadura, tá? Também não podemos deixar de levar isso em consideração. Mas ele alavancou, de fato, não tem como negar que o cara alavancou a Inglaterra para os patamares que a gente vai encontrar ela nos próximos séculos como a maior nação do planeta. E aí ele morre, o filho dele assume, e a história tem um lema que diz que a primeira vez ela acontece como glória, a segunda vez como cômica, a terceira vez como trágico, né? Guardem isso, a gente vai falar sobre isso no Napoleão, tá? Mas a ideia é que quando o Cromwell morre, se a primeira vez foi histórica, a segunda vez foi cômica, né? O filho dele não consegue durar um ano no poder, a República Puritana, a República de Cromwell vai cair. E quando ela cai, quem que a gente coloca no lugar do Cromwell? Quem que a gente vai pôr? Poxa, você para e pensa que o brasileiro é a única pessoa que insiste num político errado? Não, os ingleses eles olharam e falaram: que tal se a gente chamar os Stuarts de volta, né? Os caras que eram o filho do Jaime e do Carlos, né? O neto do Jaime e o filho do Carlos. Que tal se a gente trouxer o Carlos II para governar? Então, assim, aqui no slide está até escrito, né? Sim, os caras sentaram de novo e chamam uma família declaradamente absolutista para governar a Inglaterra. Não, não é só o brasileiro que insiste em erros políticos. Carlos II assume, fica até o tempo dele no poder, morre entre o Jaime II. E aí, quando o filho do Jaime II nasce, é, os ingleses olham e falam: puta, vai ter mais um absolutista no poder quando o Jaime morrer, porque o filho dele nasceu, logo o poder vai ficar pro filho dele quando ele morrer. Vamos dar o golpe. Só que não chegou o golpe, o Jaime foge. Como que seria esse golpe, né? A ideia é que eles chegaram no rei Willem, só que a gente não aceita nome sem tradução no Brasil, na historiografia de língua portuguesa, a gente traduz Willem para Guilherme. E aí o rei Guilherme, ele era o rei da Holanda, inclusive, um dos reis descendentes dos holandeses, ele não era o rei da Holanda, que até porque nem existia Holanda, mas eram as nações, como que era? Nações Unidas lá, enfim.
O que pode chamar de Holanda no vestibular, o vestibular não vai ficar bravo com vocês, mas tem a noção de que isso não era Holanda, até porque se eu falar que era Holanda, o Tavinho me bate com razão. Mas era a nação que hoje seria Holanda, que eram as Repúblicas Unidas, né, as Nações Unidas, Estados Unidos, sei lá, alguma coisa assim, eles tinham um príncipe e aí os ingleses ofereceram para esse príncipe o trono real. E falaram, Guilherme, que na verdade é William, né, mas, o William, né, Guilherme, vem aqui para a Inglaterra, aceita o trono inglês, fica com o trono e vamos derrubar os Stuart. E aí o Guilherme fala, pode pá, é nós. Pega as tropas dele e vai invadir a Inglaterra. Só que quando ele invade, o Jaime já fugiu. E, e aí ele toma... Por que é uma revolução gloriosa, né? Revolução gloriosa em 1689. Por que é glorioso? Porque não teve derramamento de sangue. O cara marchou com as tropas dele até o palácio. Chegou lá, o Jaime não estava lá. Ele simplesmente assume poder, o trono e fica. E fica até os descendentes dele continuarem para sempre. São os descendentes do William, são os descendentes do Guilherme que estão lá até hoje, tá? Então, ele vai assinar, esse aqui é o Guilherme, tá? Essa foto aqui, de novo, olha que bacana como se pinta a imagem de um comandante, né, em seu cavalo branco, chegando para salvar a nação, certo? Óbvio que ele vai carregar uma arma. Deixa eu colocar aqui o meu apontador. Óbvio que ele vai carregar uma arma. É óbvio que atrás dele vai ter as tropas dele. E ele imponente, olhando pro horizonte, um cavalo branco, ficando em pé, ele forte. Essa construção da imagem, assim, é uma coisa muito recorrente na historiografia. E a gente não pode deixar de notar também, já que é para falar de curiosidades históricas importantes, que ele veste as cores da família de Orange, da cor laranja mesmo, que é a cor da Casa Real holandesa, por isso que a seleção holandesa de futebol joga com a cor laranja. Acreditem se quiser, já caiu no vestibular. Ok? Então ele vai aceitar a declaração de direitos e ele vai se submeter ao parlamento. E até hoje o parlamentarismo reina na Inglaterra. O rei está lá só para fazer figuração. Quem manda de fato é o parlamento, eleito pela população. Muito louco, né? Aí a gente olha assim e fala: putz, André, da hora tudo isso que você falou. Como que isso cai no vestibular? Aí tem a questão aqui da FUVEST do ano passado, né? Dá um, dá o pause, tenta resolver. Eu vou dar uma respirada e vamos voltar. Vamos usar aquele nosso método, né? O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos XVII e o século XIX modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, é correto afirmar que, vamos ao texto, a entrega pacífica do governo ao adversário pressupõe um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar seus grandes recursos do poder na humilhação ou na destruição de processos hostis de opositores. Calma, foi muita informação. A entrega pacífica do governo. Então, a gente está pegando nosso governo e está entregando pacificamente para quem? Para um adversário. Para um adversário. O que isso acontece? Isso pressupõe um nível muito alto de autodeterminação. Ou seja, a gente sabe, automoderação. Então, a gente sabe que é uma ideia muito pensada e muito moderada você pegar o seu poder da sua nação, o maior poder que a sua nação tem, e entregar na mão de um estrangeiro que inclusive é seu inimigo. Que foi isso que aconteceu, né? Só que o cara, ele determinou a boa vontade, o cara percebeu, ele teve uma boa vontade de um governo em que ele não usou seus grandes recursos de poder na humilhação ou na destruição de predecessores, hostis ou opositores. Então, esse cara, ele também não foi burro. Ele não olhou e falou, agora eu tenho poder, vou massacrar quem não queria, quem atacou a Holanda. Não, o cara, ele foi inteligente pra cacete. Ele falou, putz, estão me dando poder? Eu vou aceitar o poder. Mesmo que eu tenha poder para brigar com essas pessoas, eu fico mais forte me juntando a elas. As técnicas militares deram lugar a técnicas verbais do debate, feitas de retórica e de persuasão. Eles deixaram de brigar então na mão para trocar ideia, para brigar na palavra, e a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido essa mudança com o avanço da civilização. Então, o que ele está falando aqui? Que teve uma guerra entre dois países, o país que ganhou entregou o seu poder para o país que perdeu, e o cara que perdeu teve a noção de não fazer uma guerra nova, de aceitar e trocar ideia com quem ganhou. O que isso gerou? Gerou vitória para os dois lados. Olha que da hora, né? E aí a gente vai para as alternativas.
Os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. Nada a ver, essa questão não tem nada a ver. Contexto histórico não tem nada a ver. Pula B porque ela é a correta. Vamos para C. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. Isso não é verdade. A República de Cromwell foi violenta e não foi século XVIII, né? A gente está falando aqui do século XVII. O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos. Gente, isso aqui estava só a treta, tá bom? Então, não. O estabelecimento do parlamento bicameral com representação para nobres e para a burguesia enriquecida e do direito universal de ambos no século XVIII foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Nada a ver. Daqui a pouco a gente vai estudar e vai perceber que as lutas sociais vão ser bastante importantes. Então, o processo britânico ofereceu entre os séculos XVII e XIX modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles é correto afirmar que após a turbulência do século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII, só possível, obviamente, agora eu falando, só possível, obviamente, através de um rei que se submetesse a esse parlamentarismo. Perfeito. Muito legal a questão, muito boa a questão. Sério, de verdade, sobre esse assunto talvez seja a melhor questão que eu já vi feita. Excelente questão. Só um adendo, essa primeira parte ela cai no vestibular, como vocês podem ver. Todo ano, em algum lugar, vai cair alguma coisa sobre a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e tudo mais, por conta dessa importância histórica que ela tem. A segunda parte da aula cai mais ainda, certo? E para me contradizer, ano passado não caiu nada. Então esse é o único exercício que a gente colocou nessa aula. Mas existem exercícios extras que eu vou postar junto com essa aula, vocês podem fazer, recomendo que façam e que vão falar da próxima parte, que é a Revolução Industrial. Hoje a gente vai falar só da primeira Revolução Industrial. Assim, fica o adendo de que haverão outras, tá? E essa primeira Revolução Industrial é muito importante, por quê? Porque ela representa a consolidação do capitalismo na Inglaterra. E aí, se a Inglaterra vai ser a maior nação do próximo século, se a gente está vendo a Inglaterra virando uma nação enorme, gigantesca, é super importante que a gente saiba como que ela ganha dinheiro com isso, né? Como é que a gente vai conseguir sustentar tudo isso que a Inglaterra vai fazer. Então eu trouxe essa imagem para vocês verem como era Londres nesse período. Olha como Londres começava a se formar e se transformar numa cidade muito parecida com os moldes da cidade de hoje. E a Revolução Industrial, ela é isso. Revolução Industrial ela vai ser uma transformação social tão grande que ela vai moldar a nossa realidade até hoje. Então, desde 1600 e Guaranazinho, desde 1700, a gente está vivendo um processo de transformação tão rápido que parece que isso tudo que a gente estudou até agora em história foi uma coisa e a partir de agora vai ser outra. E vai ser mais ou menos isso que vai acontecer quando a gente fizer a Revolução Francesa. A gente vai entrar na modernidade. Só que o lance contemporaneidade, na verdade. A gente vai ser da modernidade para entrar na contemporaneidade. Só que o lance é que a Revolução Industrial vai ser o primeiro passo para a gente consolidar uma forma de capitalismo, uma forma de economia e evoluções e revoluções sociais extremamente importantes, tá? Já dei alguns passos aí nos comentários que eu vou fazer, mas já fica claro que... Olha o celular apitando aqui, né? Já fica claro, então, que a Revolução Industrial, a gente vai falar hoje da primeira só, tá? E ela foi a consolidação do capitalismo na Inglaterra. Então, se a Revolução Industrial vai ter um papel social, o capitalismo vai ter um papel econômico e social também. Assim como a Revolução Industrial também vai ter um papel econômico, mas sem entender que cada um faz mais influência na respectiva parte que eu disse, tá bom? E a Revolução Industrial vai culminar, obviamente, com a industrialização. Nossa, André, você explicou muito bem, puta aula, parabéns, né? Não, a industrialização ela vai ser a forma como a Revolução Industrial vai se mostrar para o povo, como ela vai se mostrar na sociedade. O que é a industrialização? Né? A industrialização é a capacidade de transformar a matéria muito mais rapidamente em mercadoria. Então você vai agregar nessa matéria-prima que você tirou da natureza, você vai agregar um valor, você vai agregar trabalho. E você vai ganhar dinheiro em cima desse trabalho feito por alguém, certo?
você vai pegar uma árvore e você vai transformar em cadeira. Só que ao invés de você transformar em uma cadeira, você consegue fazer com que tenha muitos trabalhadores trabalhando para você, e ao invés de você fazer uma cadeira por dia, você faça 1000. Né? A escala da produção virou outra. A gente está deixando de produzir para microcosmos, para pequenos grupos, para produzir em uma escala industrial. E daí vem o nome. Um grande número de pessoas, certo? Naturalmente, o mercantilismo não é capaz de sustentar isso. O mercantilismo vai se declinar, então. Né? A ideia de mercantilismo na Inglaterra ela entra em declínio a partir da Revolução Industrial. Óbvio que é o que é interessante no mercantilismo permanece. Né? A Inglaterra não vai. O mercantilismo tem o princípio de guardar dinheiro. Óbvio que a Inglaterra não vai pegar o dinheiro que ela tinha guardado e vai jogar fora. Não, ela vai investir em outras formas e vai acumular o que ela conseguir. Só que a gente começa a ter uma noção capitalista. E o que você tem com o seu dinheiro quando você é capitalista? O seu dinheiro trabalha para você. A ideia é que você pegue o seu dinheiro e invista em alguma coisa que retorne mais dinheiro ainda. Esse é o plano do capitalismo, é você ficar eternamente rico com o seu dinheiro, é você trabalhar o menos possível para que seu dinheiro trabalhe para você. Né? Mercantilismo, a gente não pode esquecer, é a economia de muambeiro. Muambeiro, o cara é muambeiro. Ele sai de um lugar, pega uma coisa daquele lugar e vende para outro. O capitalismo não, o capitalismo vai pegar essa coisa, vai trabalhar em cima dela e vai transformar em alguma coisa que te dê mais dinheiro, certo? E naturalmente a escravidão dentro da Inglaterra, ela não vai fazer sentido. Por quê? Porque você quer que essa pessoa que produz, que ela consuma o seu produto. Né? A escravidão não consegue, não permite isso, porque esse escravo não vai consumir. O escravo ele é uma propriedade, ele não tem dinheiro, ele não vai ter liberdade para consumir igual o patrão dele, né? Igual o dono dele, na verdade, né? O senhor dele. Então, dentro da Inglaterra, a abolição da escravidão dentro da Inglaterra acontece. O que é muito louco, porque a Inglaterra apoiou a escravidão ao redor do mundo. Haviam navios que levavam escravos, então o comércio escravo fora da Inglaterra acontecia com o apoio de navios ingleses. Né? Então, ou seja, eles apoiavam que houvesse circulação de dinheiro. Né? O fato da Revolução Industrial não é uma benevolência com os escravos. Eles não, óbvio que existiam as pessoas que queriam isso por benevolência e tudo mais. Mas esse não é o pensamento geral da Revolução Industrial. O pensamento geral da Revolução Industrial é: quero ganhar dinheiro. Como posso ganhar dinheiro? Vendendo escravo e fazendo com que esse escravo consuma. Então, não quero esse escravo no meu território. Basicamente isso, né? Naturalmente, o movimento operário ele vai olhar para isso tudo, né? Mas não pensando só no escravo, na verdade. Né? O movimento operário ele vai começar a surgir. Por quê? Porque quando a gente tem essa indústria, ela nasce totalmente desregulada, tá? Não pense numa indústria com os moldes de hoje, com final de semana, com horário de trabalho, com lei trabalhista. Não tem isso, cara. A ideia é, se você produzir muito, você vai ganhar muito. Então, os caras eles pegavam crianças, mulheres grávidas, pegavam porque os homens muitas vezes trabalhavam em outra coisa, pegavam as mulheres desses homens para trabalhar em regime de semi-escravidão mesmo, para ganhar mixaria, ganhar muito pouco, certo? E aí o movimento operário surge para combater essas ideias e começam a aparecer ideias socialistas, tá? É nesse momento em que o socialismo começa a surgir como incipiência, como ideia, tá? Não a ideia assim escrita de socialismo. Isso a gente vai ver nos movimentos socialistas nas próximas aulas, tá? Mas as ideias socialistas, aquilo de que a gente não precisa desse regime todo, elas começam a aparecer. E aí não é à toa que a Revolução Industrial é conhecida como revolução. Já falamos de revoluções antes, mas esse é o primeiro momento em que eu falo como uma revolução mais clássica, aquela que quando você fala de revolução você pensa. E aí por isso eu acho muito interessante que a gente defina o que é uma revolução. A revolução é uma quebra de paradigma. Putz, André, que definição da hora. Agora que eu sei tudo, né? Revolução é uma quebra de paradigma. O que significa isso na prática? Antes não tinha, agora tem, tá? E são coisas em grande escala. Então, se antes, por que a Revolução Gloriosa, por que a Revolução Inglesa é uma revolução? Porque antes a gente nunca tinha matado um rei a machadada. Porque antes a gente nunca tinha entregue o poder pro cara que perdeu. Porque antes a gente não tinha máquina, a gente não tinha produção nessa indústria a esse nível, certo? Agora tem, tá?
E aí tem gente que coloca, até na apostila tá resumida, tá escrita com um, um escritor super famoso, que eu esqueci, ó, olha só que legal, mas que ele falou que talvez seja a maior da humanidade, a maior revolução da humanidade. Eu não consigo falar se é ou se não é, até porque eu não tenho estofo para isso. Mas que ela nos influencia até hoje, isso sem dúvida, tá? Porque a gente está até hoje tocado pelo modelo de revolução industrial. A gente quer consumir, a gente quer as coisas imediatamente, né? Quando a revolução industrial aparece, a noção de tempo muda, porque a gente começa a fazer, por exemplo, a fornalha a vapor, a gente começa a percorrer grandes distâncias em menos tempo. E vejam bem que eu não estou aqui, isso é muito mais pela parte da geografia, quais foram os inventos e tudo mais, na apostila tá direitinho acertada, mas vejam bem que isso não é o filé mignon, né? Antes o pessoal perguntava mais no vestibular, é, qual desses é a invenção da primeira revolução industrial, qual desses é da segunda? Não. Hoje em dia, a galera quer saber mais o que isso impacta na nossa vida. A gente perceber que vocês estão tendo aula através de uma máquina, que eu estou usando uma máquina para dar uma aula para vocês, né? Que a gente consome, que a gente compra, que a gente quer as coisas imediatamente. A gente não pode esperar a pandemia passar para ter aula. A gente tem que ter aula durante a pandemia. E a gente vai achar um jeito de ter aula durante a pandemia, através de uma máquina, através de uma revolução, através de uma invenção, né? Eu acho muito legal. Uma vez eu vi um professor meu falava isso no cursinho. Eu achei muito legal essa ideia que ele passou de que, não sei se vocês já assistiram Exterminador do Futuro, né? De que a revolução das máquinas ela viria através da violência, né? O Arnold Schwarzenegger ele faz o Terminator e ele tá vindo matar uma pessoa, né? Gente, a nossa revolução das máquinas é outra. A máquina ela veio para conquistar a gente de uma outra forma. Quando você acorda, a primeira coisa que você vai fazer é fazer carinho na sua máquina. Você pega o seu celular e fica passando o dedo nele antes mesmo de dar bom dia para quem está perto de você. Você vai pro computador, você vai pra televisão assistir e você larga sua mente lá, cara. Você faz carinho no seu celular o dia inteiro. Às vezes você não faz carinho no seu cachorro. A ideia é essa. A ideia é que a partir desse momento a gente passa a ter uma relação com, com nossas invenções, com a nossa produção, muito diferente daquilo que a gente tinha antes. Porque se antes a gente tinha a ideia de pegar aquilo, vender e guardar esse dinheiro, agora a gente não tem. A gente tem a ideia de pegar esse dinheiro e consumir, 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 para que eu tenha cada vez mais dessas máquinas, mais desses confortos na nossa vida. A ideia da Revolução Industrial é trazer conforto para a população, produzir cada vez mais para que as pessoas tenham mais conforto e quem conseguir produzir para todo esse povo vai ter um dinheiro acumulado. Então acontece uma mudança do papel da urbanidade que é muito, muito drástica. Que dura até hoje, cara. O papel da cidade muda, porque antes o papel da cidade era só o comércio. Agora você pode morar na cidade para você produzir na cidade, para você ser um funcionário dessa fábrica, certo? Ainda nessa época não tinha tanta ideia do liberal que a gente tem hoje, né? Mas mesmo assim, é, a mudança do papel urbano, da forma como a cidade ela é entendida, passa a ser diferente. E naturalmente, quem não tem dinheiro, quem não é nem burguês, quem não é nem dono da fábrica, quem, quem não é nobre, começa a ganhar um corpo. É o que a gente vai entender, é o que o Marx vai chamar de proletariado, tá? Que é o cara que vai ser o funcionário. E a gente vai passar aulas. Eu tenho certeza que a Gabi já falou sobre ele com vocês, mas a gente vai passar aulas, a gente vai passar muitos momentos do nosso curso falando sobre esse proletariado, porque a gente faz parte dele. E aí a gente não pode esquecer o pioneirismo inglês, né? Por que que na Inglaterra? Por que que isso tudo aconteceu na Inglaterra, não aconteceu no Brasil, não aconteceu na Ucrânia, não aconteceu na França? Porque aquela explicação de que lá tinha carvão é muito boba. Desculpa. Ela é uma parte do que a gente tem para falar, mas é óbvio que não é o fundamental. Então é isso que a gente vai trazer. Então é por isso que a gente tem que entender que o pioneirismo inglês acontece por quê? Porque existia o Tratado de Methuen. O que é o Tratado de Methuen? O Tratado de Methuen é um tratado de comércio inglês. Então, a Inglaterra, mais importante de saber o que é o Tratado de Methuen, né? Ele está lá na apostila, leia lá, isso é um ponto histórico. É você perceber que a Inglaterra está começando a tratar a economia como um comércio. A economia
é uma ciência, né? A gente já começou a montar isso lá no mercantilismo, só que agora a economia ela vai trabalhar em prol da burguesia muito mais e em prol de você fazer uma forma política de realizar comércio e ganhar mais dinheiro do que você ganhava antes. E você vai investir para ganhar mais dinheiro ainda. E você vai investir para ganhar mais dinheiro ainda. E por assim vai, é um ciclo, certo? Além disso, a Inglaterra ela ganhou as guerras dela toda, tudo que a gente falou de guerra da Inglaterra, ela só perdeu para a França, né? Mas isso já faz muito tempo, a Guerra dos 100 Anos, né? Agora ela desceu o pau na França de novo, ela vai guerrear com a França de novo, vai descer o cacete. Ela ganhou da Holanda, né? Então, assim, a Inglaterra vai se fortalecendo com essas vitórias. A Inglaterra venceu a Invencível Armada da Espanha também. E por aí vai. Então a Inglaterra ela vai se consolidando, né? A ideia das colônias, a Inglaterra ainda está começando a construir as colônias dela no mundo, é diferente da colônia mercantilista. A colônia ela vai servir para trazer matéria-prima, entendeu? Não é só você fazer comércio com a colônia. Então a Inglaterra tá se transformando. E aí quando você manufatura, você acumula os capitais, você faz com que o valor agregado do seu produto é maior. Então você vai com muito pouco dinheiro ganhar muito mais dinheiro, né? E essa é a ideia, é um acúmulo mesmo, tá? A gente não pode esquecer então da política dos cercamentos, que também serviu para que aquela massa do campo fosse para a cidade e virasse mão de obra, ok? E as inovações agrícolas, então a gente vai ter formas de produzir no campo muito melhores. Aquelas pessoas que moravam no campo vão precisar de menos pessoas para você produzir mais, porque as máquinas estão fazendo os papéis das pessoas, tá? E essas pessoas, então, elas vão para a cidade também, servir de mão de obra. E a abundância de ferro e carvão, aí sim aparece como talvez a última das coisas, mas que é importante. A gente não pode esquecer, é super importante, porque o ferro e o carvão vão ser matérias-primas para as invenções inglesas, né? Então, não estou desconsiderando eles como coisas importantes. Não, foi fundamental, foi importantíssimo. Só que não foi a coisa mais importante, né? Tinha uma explicação antigamente que o pessoal falava: ah, a Inglaterra foi pioneira porque tinha fonte de ferro e carvão. Foi assim que eu aprendi na sexta série, inclusive. Não, gente, isso aí já está ultrapassado e vamos prestar atenção que tem todo um contexto muito maior sobre isso, né? E aí, cara, se for para fazer um destaque da Revolução Industrial, com certeza vai ter que ser as transformações sociais, né? Naturalmente, quem vive na cidade vive mais e tinha mais filho também, né? Tudo bem que no campo você tinha mais filho, só que morria muito filho, né? Você vivendo na cidade, você tem uma qualidade de vida melhor. E as pessoas na cidade, elas vivem. Olha que muito louco, né? Elas não morrem. E aí você vai ter um estouro, um aumento populacional incrível, gigantesco na Inglaterra. Londres, Manchester, Leeds, essas cidades elas vão virar as maiores cidades da Europa rapidamente, tá? O que faz com que, infelizmente, você não consiga sustentar todas essas pessoas, né? Então a vida ela vai ficar mais precária, naturalmente. E, obviamente, que o patrão, o dono da empresa, o dono da máquina, o dono da, da indústria, ele tá pouco se fudendo para isso, vai explorar o trabalhador até o osso, vai ter gente nessa época a galera morria, tudo bem que morria, eu falei, as pessoas viviam mais na cidade, elas vivem mesmo. No entanto, começaram a aparecer problemas urbanos, né? Então, se por exemplo a gente vê aquelas coisas, né, do pessoal que vem dos outros países daqui da América do Sul, especialmente os bolivianos, vão morar no Brasil, a gente vê aquelas notícias é, aterradoras de que foi encontrado bolivianos morando no Brasil em regime de semi-escravidão, trabalhando fazendo calça jeans, né? Isso acontece porque tem lei, né? A gente tem lei, isso acontece pouco perto do que acontecia naquela época que não tinha lei nenhuma. Então você pensa que a galera ia para trabalhar tear, né, que faz tecido, ou trabalhar nas máquinas, e a galera ia mesmo, e morria lá de tuberculose, ficava em condições desumanas, trabalhava 16 horas por dia, dormia 8. Era, era, era desumano, era terrível. Tinham as minas de carvão que o pessoal ia para debaixo da terra ficar naqueles regimes, era extremamente quente, era extremamente violento, aconteciam como que fala, desmoronamento, caía na cabeça das pessoas, morria gente, né? Tem um cachorrinho, eu acho muito legal a história do cachorrinho do Yorkshire, né? Que ele, minha irmã que me conta essa história, que Yorkshire, para quem gosta do Yorkshire, é um cachorro pequeno, ele vivia nessas minas de carvão para comer rato, tá, gente? Ele soltava um cachorrinho, ele era pequenininho, ele entrava nas frestas, né?
conseguia entrar nos buracos pequenos, caçava o rato, matava o rato e assim o cachorrinho ele vivia para proteger os trabalhadores da mina de carvão. Hoje em dia é um cachorro hiper caro e super de grife, né? Super de luxo. Mas a ideia é essa, era que quanto você puder explorar o trabalhador para ganhar mais lucro, você explora. E a galera, os burgueses não estavam nem aí, né? Gente, isso vai ter repercussão, vai ter alguém que vai falar que isso está errado, né? Daí aparecem os movimentos sociais. Então, os primeiros movimentos sociais que apareceram aqui são muito incipientes. É o movimento ludista e o movimento cartista, certo? O que é o movimento ludista? É um movimento que os caras falaram, era um movimento muito simplório. Olha como olha o raciocínio que simplório que era. As máquinas vieram para substituir os homens, vamos destruir as máquinas, os homens voltam a ter seus empregos. E eles literalmente, os caras eles pegavam coisas, assim, pegava porrete e ia bater na máquina e quebrar a máquina, velho, para pegar o emprego de volta. Só que era um movimento muito simples, né? Então, óbvio que isso não ia substituir, era só o burguês ir lá e comprar outra máquina para colocar no lugar do cara e ninguém empregava esse cara e o cara morria de fome, né? Então foi um movimento muito pouco resolutivo. Ah, André, por que ele é importante? Porque ele foi o primeiro, e os primeiros são importantes porque eles vão puxar os outros, eles vão servir de base para os outros. Aí já veio logo em seguida o movimento cartista, que já tinha uma ideia um pouco mais desenvolvida. Ele já olhava e falava: porra, vamos olhar esse trabalhador. Não tem como a gente parar o movimento das máquinas. As máquinas vieram para ficar. De fato, tanto vieram que estão até hoje. Vamos tentar fazer com que essa condição do trabalhador melhore. Vamos dar o sufrágio universal, vamos deixar esse cara votar. Ele não é nobre na burguesa, mas ele pode votar, né? Vamos dar o direito desse cara a falar alguma coisa para quem discute. Vamos fazer uma legislação trabalhista, vamos dar uma hora para esse cara começar a trabalhar, uma hora para ele terminar, tá? Esses movimentos eles não tiveram tanto sucesso assim, mas eles foram a base para que os próximos movimentos tenham sucesso. É por isso que a gente vai tratar sobre eles nas próximas aulas. Mas por hoje a gente fica por aqui. Né? Já martelei vocês com aulas muito extensas, hoje é 40 minutos, que seria o que eu falaria em sala para vocês. Vocês sabem que eu me coloco à disposição, estudem essa aula, é uma aula super importante, porque sem ela a gente não vai entender a modernidade, a gente não vai entender as próximas. Eu bato muito nessa tecla, a gente está vendo que a história é um processo, ela não é uma coisa jogada, e eu gosto muito quando a gente entende esse processo, beleza? Tenho certeza que se quem entende esse processo vai melhor no vestibular e entende melhor a vida também, né? Consegue fazer uma crítica, por exemplo, ao Bolsonaro hoje em dia muito mais fácil. Beijos e abraços, estou à disposição de todos. Valeu!